Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, queridos do nono ano? Olha, novamente estamos aqui, né, para continuar as nossas atividades. E aí nós temos algumas atividades para corrigir, porque na aula passada, o que a gente começou? Multiplicação e divisão, né? Vamos só recapitular um pouquinho. Como é que a gente faz a multiplicação? A multiplicação a gente tem que olhar se as raízes, né, os índices das raízes são iguais. Se os índices das raízes são iguais, a gente conserva a raiz e multiplica os números de dentro. E na divisão, a gente conserva a raiz também e divide os números que estão sendo divididos, tá? Aí, alguns casos a gente vai precisar fatorar, alguns casos a gente vai precisar simplificar. É aquilo que eu já mostrei para vocês dentro da aula passada, tá? Lembrar que os vídeos das aulas anteriores, que eu fiz esses exemplos e expliquei, ainda estão disponíveis, tá? Depois se precisar de mandar o link, a gente manda de novo, não tem problema não. Tá bom? Então vamos começar aqui nossa correção. Letra A da número 1. Tá? Lembrar que isso aqui está na página 30, tá bom? Página 30. Então tá aqui, ó. Raiz quinta de 3 vezes raiz quinta de 7 vezes raiz quinta de 2. Primeira coisa que nós temos que olhar, os índices de todas as raízes são iguais? Sim, os índices de todas as raízes são iguais. Qual que é o índice da raiz? Raiz quinta. Então eu vou repetir o raiz quinta aqui. E agora eu vou multiplicar. 3 vezes 7 vezes 2, que são os números que estão dentro da raiz. 3 vezes 7, 21. Vezes 2, 42. Então, raiz quinta de 42. Bom, será que dá para simplificar isso aqui? Não sei. A gente tem que tentar. Então, vamos pegar o 42. Vamos simplificando aqui para ver se dá para dividir. Por 2 dá 21. Por 2 não dá? Por 3 dá 7. Por 7 dá 1. Viu? Não mudou nada. Ah, professor, mas eu posso escrever 2 vezes 3 vezes 7? Pode, vai dar a mesma coisa que era antes. Não muda nada. Então, fica a raiz quinta de 42 mesmo. Tá? Então, essa é a nossa resposta. Letra B. Letra B é raiz sétima de x vezes raiz sétima de x ao quadrado vezes raiz sétima de x ao cubo. Nossa, professor, mas veio com letra, vai dar trabalho. Mas o que são as letras? São números do mesmo jeito. Então, olha, a primeira coisa que a gente tem que olhar, tem o mesmo índice as raízes? Tem, todas elas são raiz sétimas. Então, reescreveu raiz sétima aqui. Agora vamos multiplicar os números de dentro. O primeiro é x, o segundo x ao quadrado e o terceiro x ao cubo. Olha, o que a gente tem em multiplicação de mesma base? Quando a gente tem lá dentro, tá vendo? X vezes x ao quadrado vezes x ao cubo. O que a gente faz quando a gente tem potências de mesma base? Quem que é a base? Todo mundo tem base igual, x. Então o que a gente faz? Conserva a raiz, né? Que é o que a gente está fazendo. Conserva a base e faz o que com os expoentes quando é a multiplicação? A gente soma os expoentes. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Então a raiz sétima de x à sexta. Dá para simplificar aquilo ali? Não dá. Porque o expoente de dentro é menor que o expoente de fora da raiz. Então eu não consigo simplificar mais nada. Bom? Letra C. Raiz quarta de 10 vezes raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 6. Todo mundo tem o mesmo índice na raiz? Sim, todo mundo é raiz quarta. Então vai ficar 10 vezes 2 vezes 6. Então repete o raiz quarta, né? 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2,
vai dar quanto? 20 vezes 6 vai dar 120. E aí, concordam? Então tá bom. Agora vamos ver se o 120 dá pra fatorar. Então lá, por 2 dá 60. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. E por 5 dá 1. Bom, a raiz é quarta, né? Então eu precisava ter 4 termos juntos. Tem como eu conseguir obter 4 termos juntos ali? Não consegui obter 4 termos juntos. Então não faz diferença. Vai ficar raiz quarta de 120. Tá bom? Vai ficar desse jeito aí. Porque a minha simplificação aqui não obteve 4 termos para tirar com fora lá, como a gente tinha feito nos exercícios anteriores. Letra D, vou fazer a letra D aqui em cima. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 9. Raiz é quadrada dos dois, então conserva a raiz e multiplica os números de 2. 3 vezes 9. Então vai ficar o quê? Raiz de 27. Aí o 27. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Então lá, por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Olha só, consegui obter um quadrado. Então aqui vai ficar o quê? Raiz de 3 vezes 3 ao quadrado. Não é? Aí quem tem quadrado sai para fora. Então vai ficar 3 raiz de 3 na forma simplificada. Tá bom? É importante a gente observar esses pontos aí, porque esses pontos aí nos ajudam a compreender quando é que dá para simplificar a raiz, quando não é que dá para simplificar. Então é sempre importante a gente tentar fatorar para ver se eu consigo simplificar ou se eu não consigo simplificar. Tá bom? Letra I. Então vamos lá. Raiz cúbica de 25 vezes raiz cúbica de 10. O que a gente vai ter? Raiz cúbica nos dois. Então conserva a raiz cúbica e multiplica. 25 vezes 10, 250. E aí? A gente consegue fatorar o 250? Vamos ver? 250. Vamos fatorar por 2 dá 125. Por 3 não dá? Então por 5 dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Raiz é cúbica, então tem 3 termos. Então vai ficar o que? Raiz cúbica de 2 vezes 5 ao cubo. Olha, o que tem cubo sai para fora. Então vai ficar 5 que saiu para fora, raiz cúbica de 2. Prontinho. Certo? Lembrar, se o índice da raiz é 3, eu vou fatorar normal e vou juntar de 3 em 3 termos. Se o índice é 4, eu vou juntar de 4 em 4 termos. Se o índice é 2, eu vou juntar de 2 em 2 termos. Tá bom? Letra F. Raiz cúbica de 24 vezes raiz cúbica de 8. Tá? Quero chamar a atenção aqui na letra D, vamos voltar aqui na letra D. O 9 tem raiz. Eu posso tirar raiz antes e multiplicar depois? Pode. E aí, se eu tirasse raiz de 9, daria quanto? 3 vezes raiz de 3? Daria 3 raiz de 3 do mesmo jeito. Aqui é o mesmo caso. 8 tem raiz cúbica. Então eu posso tirar a raiz cúbica do 8 primeiro e depois multiplicar. Tá? Mas aqui eu vou fazer normal. Mas vocês vão ver que a resposta vai dar um número que vai dar multiplicado por 2.
Não me lembro de cabeça aqui quanto que vai dar, mas a gente vai observar isso aqui agora, tá? Então, vamos lá. Os dois são raiz cúbica, então a maravilha, conserva a raiz cúbica e faz 24 vezes 8. E aí, a gente vai fazer a conta agora lá de dentro. 24 vezes 8, que vai dar raiz cúbica de 192. Não é? Vamos fatorar o 192? Então, vou pegar o 192 e vou fatorar. Acho que esse espaço aqui não é suficiente, não. Por 2. Então, lá, 192 dividido por 2 dá 96. Por 2 dá 48. Por 2 dá 29. 48 dividido por 2 vai dar 24. Nossa Senhora. Por 2 dá 12. Por 2, vamos continuar aqui. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E por 3 dá 1. Então, a raiz é cúbica, então vou juntar de 3 em 3. Para não virar essa... Já tá uma bagunça, né? Para não ficar mais bagunçado, ó, 3, 2 e outros 3, 2. Então, vamos escrever aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui para não misturar isso aqui. Isso aqui é tudo a letra F. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 3. Tá? Vamos lá. 3 de verde, para eu conseguir separar. E o 3 que sobrou. Quem tem cubo vai sair para fora. Então vai ficar 2 vezes 2, raiz de 3, raiz cúbica de 3. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 raiz cúbica de 3. Vou fazer um parêntese aqui. Vou fazer de novo aquele lá. Deixa eu escrever aqui, ó. Letra F. Raiz cúbica de 24 vezes raiz cúbica de 8. Se eu tirasse a raiz antes, como é que ficaria? Ficaria raiz cúbica de 24 vezes... Quanto que é a raiz cúbica de 8? Dá 2. Agora eu faço. Isso aqui vai dar 2 raiz cúbica de 24. Aí no lugar de fatorar o 192, eu vou fatorar o quê? Só o 24. Vamos ver se a gente consegue fatorar. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Então vai ficar o quê? 2 raiz cúbica de 2 ao cubo, porque aqui eu tenho 2 ao cubo, vezes 3. Quem tem cubo sai para fora. Vai ficar 2 vezes 2, raiz cúbica de 3. Que vai dar a mesma resposta que deu lá atrás. Obviamente que a gente fez uma conta um pouco menor, tá? Mas a decisão aqui cabe de você. Ah, professor, mas eu não sei que sempre que tem raiz. Ainda mais raiz cúbica, né? Quando você souber, você já tira a raiz. Se você não sabe, não tem problema. Que é o meu caso aqui. Eu sabia que 9 tinha raiz, então eu podia tirar a raiz de 9. Ah, professor, mas aqui na letra E, o 25 também tem raiz. Opa, o 25 tem raiz quadrada de 25. Não existe raiz cúbica de 25. Tá? Então tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Tira a raiz de quem tem. Quem não tem, não inventa de tirar não, porque você pode arrumar uma dor de cabeça. Bom? Continuando. Considere A e B números reais positivos, efetue as operações e simplifique o resultado se possível. Mesma coisa que a gente estava fazendo antes, só que no lugar de usar números, só números, a gente vai usar A e B aqui, como se fossem números do mesmo jeito, né? Então vamos lá. Letra A. Raiz cúbica de A ao quadrado vezes B vezes raiz cúbica de A vezes B. Os dois são raiz cúbica? Sim, então conserva a raiz cúbica. Aí eu vou multiplicar A ao quadrado com quem tem A, vezes o B com quem tem B. Ó, vou separar aqui. O A ao quadrado tá aqui. O A tá aqui.
o b daqui tá aqui e o b daqui tá aqui, certo? Continuando. Raiz cúbica de a ao quadrado vezes a, lembra, o termo aqui do expoente do a é 1. Então, conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Vezes b é b ao quadrado. Porque aqui é 1, aqui é 1. 1 mais 1, 2. Tá? Olha só, tem um cubo aqui, ó. E um cubo de fora pode sair para fora. Então, vai ficar a raiz cúbica de b ao quadrado. Pronto. Enquanto vocês vão copiando, eu vou escrevendo aqui o próximo. Bom, tem o mesmo índice as duas raízes? Tem. Então, conserva. Vamos lá. Conserva a raiz e multiplica. Vamos pegar lá a ao quadrado vezes a ao cubo vezes b à quarta vezes b ao cubo. Ó, estou multiplicando quem é a com quem é a. Quem é b com quem é b. A tá aqui. A tá aqui. Tá aqui, tá aqui. O b tá aqui. O outro b tá aqui. E os dois estão aqui. Bom? Bom, vamos lá. Então vai ficar 4. Mantém a base, somos expoentes. 2 mais 3, 5. Vezes 4 mais 3, 7. Bom, chegamos aqui. A à quinta vezes b à sétima. E aí? Dá para fazer melhor? Dá. Daria para até fazer até antes. Que é o que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Ó, raiz quarta. Posso escrever assim? A à quinta é a quarta vezes a elevado a 1. E b à sétima é b à quarta vezes b ao cubo. Posso escrever? Porque 4 mais 1 dá 5. Continua sendo a assim, cara. E 4 mais 3, 4 mais 3, 7. Continua sendo b elevado a 7. Por que eu estou fazendo isso? Eu tô fatorando. Juntando os que tem 4 termos. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos tirar quem tem 4 termos para fora. Ó. O que sobrou, então? Quem caiu para fora? O a e o b. Quem sobrou lá dentro? A elevado a 1 vezes b elevado ao cubo. Tá aqui. Os termos agrupados. Opa, não posso esquecer do índice da raiz, né? A raiz é quarta. Certo, senhoritas e senhores? C. Bom, multiplicação. Mesmo índice as raízes? Mesmo índice. Então, conserva a raiz e multiplica a vezes b sobre... Embaixo é 3 vezes 4. Aqui está 12. Então, conserva a raiz. A vezes a é a ao quadrado. Vezes b sobre 12. Quadrado sai para fora. Então, a casca para fora, sobra o b lá dentro e o 12 também sobra lá dentro. Agora, a gente tem que se perguntar, esse 12 aí dá para fatorar? Dá. Então, vamos pegar aqui ó, o 12 e vamos fatorar. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, vai ficar a raiz de b sobre 2 ao quadrado vezes 3. Ó, tem mais um que pode ser para fora, ó. O que vai ficar? A, embaixo, passa o 2 para fora, raiz de b sobre 3.
Certo, senhoritas e senhores? Deixa eu copiar isso aqui, que tem mais a letra D pra fazer. Outra coisa, aqui ó, na letra C eu poderia tirar da raiz de 4. Esse 2 do raiz de 4 aqui já podia ter pulado para fora desde lá do início, tá? Como o 4 tem raiz, você já podia tirar a raiz dele antes. Porque quando eu falo tirar a raiz de A vezes B dividido por 4, eu posso tirar a raiz separada de cada um dos termos. E aí eles caem para fora. Bom? Vamos fazer a letra D. Que esse é a letra D, eu vou até fazer desse jeito que eu tô falando ali, ó. Vocês vão perceber. Olha só. Tá vendo? Aqui, nessa aqui, o 4 tem raiz. Eu vou já tirar ele para fora. Então eu vou reescrever todo mundo, mas eu vou escrever só ele tirar da raiz. Porque para ele não atrapalhar, aumentar ou diminuir o tamanho da conta. Na verdade, diminui o tamanho da conta, né? Então vai ficar raiz de 3b sobre 5 vezes 2 raiz de A sobre B vezes raiz de 30 A sobre B. Tá vendo? Olha só. O 2, esse 2 aqui, era o 4 que estava lá dentro da raiz. E raiz quadrada de 4 é quanto? É 2. Tá? Bom, todo mundo é raiz quadrada. Então aqui, ó, o 2 fica de fora, multiplicando a raiz quadrada de todo mundo. 3b vezes o termo da segunda. A vezes 30A sobre... Embaixo eu tenho 5 vezes B vezes B. Não é? Então tá bom. Continuar aqui embaixo. 2 raiz quadrada. Lá dentro o que a gente tem? 3 vezes 30 dá 90. Vezes B, que tem lá, né? E em cima tem A vezes A. Então vai dar A ao quadrado. Dividido por... Embaixo tem 5 vezes B vezes B. B ao quadrado. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o que eu estou multiplicando. Eu estou multiplicando B vezes B aqui embaixo, que deu B ao quadrado. Depois, o que eu fiz? A vezes A deu o quê? A ao quadrado. Depois, o que eu fiz também? 3 vezes 30 deu 90. Tá aqui. O B, não multipliquei com ninguém. Então tá aqui o B, ó. E o 5 continua lá também. Tá bom? Continuando, o que a gente pode fazer? Olha só, quem tem quadrado pode cascar fora. Então, 2A sobre B raiz quadrada. O que sobrou lá dentro? 90B sobre 5. 90 divide por 5. Não divide? 90 divide por 5. E aí a gente vai fazer a divisão do 90 dividido por 5. Então vai ficar 2A sobre B vezes raiz de... Quanto que é 90 dividido por 5? 18. B. Agora vamos ver se a gente fatora o 18, né? Vou fatorar aqui embaixo. 18. Ver se eu consigo tirar alguma coisa. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Olha aí. Consegui tirar um quadrado ainda. Então vai ficar, olha, 2A sobre B vezes raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado vezes B. Olha o mais um som para fora, ó. Então o que a gente vai ter? O 3 para fora multiplicando. 3 vezes 2, 6A sobre B vezes raiz quadrada de 2B. Essa é a nossa resposta. Simplificada.
Tranquilo, meninos? Dá pra fazer mais rápido que isso aqui? Dá. Mas eu tô tentando fazer um pouco mais devagar, mostrando pra vocês passo a passo, pra ficar mais fácil. Bom? Lembrar que quando for semana que vem, aí eu volto, aí eu reexplico, tiro dúvida, recorrijo alguns se for preciso. Bom? Importante é vocês acompanhar, rever. Todos esses vídeos que eu estou mandando para vocês ficam salvos lá no canal, no YouTube. Vocês podem assistir eles quantas vezes vocês quiserem. Então, utilizem essa ferramenta. Assistam, reassistam, refaçam. Como é uma maneira de vocês praticarem aquilo que eu estou mostrando para vocês. Bom? Próximo. O que a gente tem na próxima? A gente tem ali número 3 para calcular os produtos, né? Então vamos calcular lá o que a gente consegue fazer. Raiz de 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 6. Tem duas maneiras para a gente fazer isso aqui. Eu poderia fazer a subtração lá dentro primeiro e depois fazer o restante. Obviamente que nem sempre dá certo. Ou eu posso fazer o famoso chuveirinho, que é o que eu vou fazer. Pego a raiz de 2 que está de fora, multiplica por todo mundo que está lá dentro. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 2 vezes raiz de 6. Não é? Quanto que dá raiz de 2 vezes raiz de 2? Dá raiz de 4. Menos. Quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 6? Dá raiz de 12. 4 tem raiz? Tem. Quanto que dá? 2. Menos raiz de 12. 12 dá para fatorar? Não sei. Vamos testar. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Então dá para fazer ainda, ó. Então vai ficar 2 menos raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Que vai dar igual a 2 menos o quadrado de 1 sai para fora. 2 raiz de 3. Tá aqui a resposta. Certo. Letra B. Mesma coisa, vamos fazer o chuveirinho lá, ó. Esse vezes esse vezes esse. Depois, vou até trocar a cor. Esse vezes esse e esse vezes esse. Tá? Vamos lá. Raiz de 5 vezes menos 3. Dá menos 3 raiz de 5. Agora, menos raiz de 5 vezes menos raiz de 5. Vai ficar menos raiz de 25. Conserva a raiz, multiplica os números de dentro. 5 vezes 5, 25. Agora o menos 1. Menos 1 vezes 3, menos com menos, mais 3. Menos 1 vezes menos 5. Então, menos com menos, mais raiz de 5. Não é? Agora aqui. 25 tem raiz quadrada? Tem. Então, vamos resolver. Então, vai ficar menos 3 raiz de 5 menos. Quanto que é a raiz de 25? 5. Mais 3. Mais raiz de 5. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos juntar esse 3 com 5, então. Menos 3 raiz de 5. Menos 3 com mais... Menos 5 com mais 3 dá menos 2. Mais raiz de 5, que eu não mexi com ela ainda. O que a gente faz agora? Olha, lembra da regra da adição?
raízes que têm o mesmo radical, a gente pode somar ou subtrair eles. Então vamos somar ou subtrair. Então, eu tenho menos 3, o número que acompanha é 1, menos 3 com mais 1, menos 2. Então, menos 2, raiz de 5 e menos 2, que está lá fora e não mexe com ninguém. Tá aí. Pra C. Vamos fazer o chuveirinho de novo. Ok, dá pra fazer, né? Até porque lá dentro dos parênteses a gente não consegue fazer nada ainda. Então, vou fazer passo a passo com vocês, ó. Então, 2 tá de fora, continua de fora. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 9. Próximo. 2 vezes 5. 10, só que o 5 é negativo. Então, menos 10 de fora. E lá dentro é a raiz de 3 vezes a raiz de 2, que dá a raiz de 6. Certo? Agora, os outros termos. Esse termo aqui. Menos 3, que está de fora, continua menos 3. E aí, vou fazer raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. E o próximo, menos 3 vezes menos 5 dá mais 15. E aí, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Pronto, fiz todos os chuveirinhos necessários, né? Agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu sei quanto que vale a raiz de 9. Eu vou trocar essa cor. Eu sei quanto que é a raiz de 9? Sei. Sei quanto que é a raiz de 4? Sei. Então, vamos resolver essas raízes. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 9, que dá 3. Menos 10 raiz de 6, menos 3 raiz de 6, mais 15 vezes a raiz de 4. Quanto que é a raiz de 4? 2. Posso juntar esses termos aqui de amarelo? Podemos. Eles têm a mesma raiz, não tem? Mesmo radical? Então, 2 vezes 3, 6. Menos 10 com menos 3 dá menos 13 e conserva a raiz. Mais 15 vezes 2, 30. Menos 13, raiz de 6, mais 30 com 6, mais 36. Menos 13, raiz de 6, mais 36. Acabou aqui. Certo, senhoritas e senhores? Bom, olha só. Corrigimos até a 3. Na verdade, nós temos até corrigir até a 4, né? Mas eu vou deixar a 4 para corrigir em sala de aula e a 5 para a gente fazer junto também, tá? Depois eu vou avisando vocês na medida do possível. Então façam a correção desses, tá? Depois reassistam o vídeo se for necessário. Anotem no caderno, bem com calma, sem pressa, bom? Que tudo vai dar certo. Um bom descanso, um bom restante de aula para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.